Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca de 2023, que a princípio somente o time do Flamengo assinou o contrato aí dos clubes grandes aqui do Rio. Em relação ao Vitor Pereira, já está passando dos limites esse incentivo à violência que alguns apresentadores estão fazendo com o Vitor Pereira. Vitor Pereira, que pediu duas posições ali em relação a reforços no time do Flamengo, eu vou falar ela para vocês. O presidente do Olympique de Marseille se pronunciou sobre o Gerson e não descartou a negociação, mas ele está com o olho grande, está querendo ser um malandrão, e malandrão não vai conseguir nada aqui com o time do Flamengo. E a gente vai falar também sobre o Arrascaeta, né? Que está sendo desejado pelo Borussia Dortmund, mas acho muito difícil essa saída dele do time do Flamengo, até porque ele renovou o contrato há pouco tempo e ele tem um carinho muito grande pela nação rubro-negra. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se gostarem do vídeo, deixe seu like, somente se gostar, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Meu irmão, eu fico de bobeira com esse recalque da imprensa paulista, com essas ameaças, com esse incentivo à violência que a imprensa paulista está fazendo. Vocês imaginem se fosse ao contrário. Até mesmo ameaças vem sofrendo aí o técnico Vitor Pereira, que ainda não foi anunciado, mas todo mundo já sabe que ele será o técnico do Flamengo. O Neto fez graves ameaças ao Vitor Pereira. Não sei realmente onde isso vai chegar. Eu acho que vai chegar um ponto do Vitor Pereira ter que ir em alguma delegacia abrir um boletim de ocorrência devido a essas situações, a esse incentivo que a imprensa paulista vem fazendo, né, em colocando aí a integridade física do Vitor Pereira em risco, na minha opinião. Queria muito saber a sua opinião sobre esse tema. Vou abrir aspas para o que disse gravemente o Neto, né, ex-ídolo aí, o atual ídolo da torcida do Corinthians. Ele falou: você vai ver o que eu vou fazer com o Vitor Pereira, se ele for pro Flamengo. Sabe por que não falei nada ainda? Porque ele ainda não assinou o contrato. Ele é técnico do Corinthians até o dia 31 de dezembro. Eu vou acabar com um monte de gente, eu vou arrebentar. Nós sempre protegemos as pessoas quando fazem um bom trabalho. Mas Judas, já chega de Judas. Então, cara, você vê que a imprensa tá botando uma pilha do caramba e tu sabe como é que a torcida funciona. Então, pra mim, tá errada essas declarações. O cara quer sair, deixa o cara sair, entendeu? O Dorival tinha contrato com o Ceará, fechou com o time do Flamengo, o presidente do Ceará ficou bolado pra caramba. São coisas que acontecem no futebol. E essas ameaças aí dos apresentadores, de imprensa paulista, de uma parte, só fazem botar pilha ali, botar combustível na lareira, no fogo, e aí eu quero ver se alguma coisa acontece com o Vitor Pereira. Eles vão falar: não fui eu não falei nada. Mas sim, as palavras que eles falam botam muita influência na torcida. Queria muito saber a sua opinião. Por favor, coloca ela aqui nos comentários. Agora eu vou falar uma curtinha sobre o Campeonato Carioca de 2023. Flamengo, anteriormente, não tinha fechado acordo com a Abrax, que é a empresa ali responsável pela distribuição dos direitos de imagem em algumas organizações ali do campeonato. O Flamengo não tinha fechado, mas depois de receber uma proposta de 18 milhões de reais, lembrando que a inicial era de 9 milhões, então a Abrax dobrou, o Flamengo foi lá e fechou um acordo. E isso deixou muito magoado e muito enciumado os outros três times aqui do Rio de Janeiro, considerados grandes, né? Botafogo, Vasco e Fluminense. E eles se negaram a fechar acordo com a Abrax. Então a gente fica numa situação complicada para poder assistir o Campeonato Carioca de 2023. Muitos torcedores pedem o fim do Campeonato Carioca. Mas para mim o estadual é um campeonato assim cheio de charme, gosto muito. É uma oportunidade da gente poder jogar com os clubes do Rio de Janeiro, né? Porque geralmente eles não estão nas mesmas divisões que o time do Flamengo. Somente o Fluminense, que aí nesses últimos anos não caiu. Mas a gente não tem a oportunidade de enfrentar nem o Vasco nem o Botafogo sem ser no Campeonato Carioca. Então é uma boa oportunidade para a gente se confraternizar, dar uma zoada com a cara dos amigos. E uma outra situação: como eles querem receber o mesmo do Flamengo, se o Flamengo gera uma audiência muito maior, uma receita muito maior de pay-per-view, e também o Flamengo atrai empresas para fecharem patrocínios para o Campeonato Carioca. Então para mim é mais do que justo, até porque a torcida do Flamengo tem o dobro da torcida do Vasco, Fluminense e Botafogo juntas, tá? Então para mim é mais do que justo isso. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas espero que isso termine da melhor maneira possível. Queria saber a sua opinião. É justo o Flamengo receber mais ou para vocês não é justo isso? Coloque, por favor, sua opinião nos comentários. E nação, segundo o portal europeu Calcio del Mercato, o Borussia Dortmund está de olho no Arrascaeta e em janeiro existe a possibilidade de chegar uma proposta para o meia do Flamengo.
Lembra do Daniel Fonseca, empresário dele? Em agosto desse ano, ele falou que depois da Copa do Mundo, eles iriam ver ali se o Arrascaeta iria ficar no time do Flamengo ou iria sair. E a gente sabe que ele fez ali um terceiro jogo excelente, né? Até porque o técnico do Uruguai parecia até o Abel Braga. Não colocava ele de jeito nenhum. Quando colocou no terceiro jogo, como titular, ele arrebentou, fez 2 gols. Foi o artilheiro da seleção uruguaia. E é lógico que isso aí desperta interesse do mundo inteiro, né? De vários clubes do mundo, porque a Copa ali é a principal vitrine no mundo do futebol, é a Copa do Mundo. Mas tem 2 situações que ajudam o Flamengo em relação a isso. O primeiro é a identificação que ele tem com o time rubro-negro, né? Ele sabe que é um ídolo aqui, ele é feliz pra caramba no Rio de Janeiro, e isso pra mim pesa muito na sua decisão. E uma outra situação que depois de meses e meses enrolando, um imbróglio do caramba para poder renovar o contrato, o Daniel Fonseca e o Arrascaeta renovaram o contrato com o time do Flamengo, e agora a multa dele é de em torno de 40 milhões de euros, tá? Mais de 220 milhões de reais. Então, essas situações protegem o Flamengo. Caso o Borussia queira vir e contratar o atleta, paga a multa e se o atleta quiser sair, ele vai sair. Mas eu acredito que seja muito difícil essa situação. Acredito que o Arrascaeta vai ficar no time do Flamengo, mas é a coisa mais normal do mundo ele despertar interesse em outros clubes diante de uma atuação tão incrível no último jogo da Copa do Mundo. E agora a gente vai falar sobre um novo técnico do Flamengo que fez uma análise no elenco e fez alguns pedidos para a diretoria rubro-negra, segundo o portal Goal. Vamos lá falar sobre esses reforços que batem, que são condizentes também com os reforços que a diretoria do Flamengo já estava procurando, né? Lateral direita. A lateral direita, a gente sabe que o Rodinei foi para o Olympiacos da Grécia e agora não é mais lateral do Flamengo. O Flamengo fica apenas com Varela e com o Mateuzinho. Então já é uma posição que o Vitor Pereira pediu para a diretoria, batendo com a mesma vontade também da diretoria do Flamengo. Em relação à parte ali de substituto do Arrascaeta, a gente precisa do meio campo de criação, porque a gente não pode ficar dependendo somente do Arrascaeta. E foi isso também que notou o Vitor Pereira. A gente precisa, ele fez 2 pedidos, lateral direito e um meia armador ali, que bate também com o que a diretoria queria. E ele não falou, o portal Goal não falou sobre a posição de goleiro, mas a gente sabe também que é uma posição carente e que o Flamengo está fazendo de tudo para fazer uma contratação de arqueiro, porque a gente sabe que o Hugo é um goleiro ali que o Flamengo quer emprestar para ganhar rodagem, a gente sabe que ele tem potencial, eu acredito no Hugo como goleiro, tá? Em relação ao Diego Alves, ou encerrou a carreira ou vai para algum outro clube, no Flamengo ele não ficou, e a gente fica apenas com o Santos, que é um excelente goleiro, mas a gente precisa de um reserva para ele, até mesmo no caso ali dele não poder jogar, precisar descansar, tiver algum tipo de contusão. Então é isso, galera. Os reforços que o Vitor Pereira pediu batem com os reforços que o Flamengo queria contratar, pelo menos em relação à posição. E nação rubro-negra, sobre o Gerson, tá aquela guerra fria, né, entre Flamengo e Olympique de Marseille. Até porque o preço que o Olympique de Marseille está pedindo é exatamente o mesmo preço que eles pagaram pelo Gerson. Um preço assim que é bem alto e depois de alguns anos eles querem vender pelo mesmo valor. Então não tem lógica o Flamengo pagar os 20 milhões de euros que o Olympique quer, e eu acredito que não chegando a nenhuma proposta para o Gerson, eles não vão deixar o Gerson parado ali e vão retomar as conversas com o time do Flamengo. Mas vamos lá, abrir aspas para o que disse o presidente do Olympique, Pablo Longoria. Vamos lá. Enquanto o Flamengo, então ele não descartou a negociação, mas vamos lá. Enquanto o Flamengo não atender às nossas exigências, Gerson continuará sendo jogador do Olympique. O preço é definido pelo clube vendedor e não pelo clube comprador. Beleza, eles podem colocar o preço que eles querem agora. Se eles vão vender, aí já é outra história, irmão, porque nenhum clube no mundo vai pagar 20 milhões de euros pelo Gerson por 80% do passe dele. O Flamengo está sendo muito legal de oferecer em torno de 17 milhões de euros, porque eles estão devendo ainda 6 milhões e meio de euros para o Flamengo. O Flamengo ofereceu em torno de 10 a 11 milhões de euros, então eles já estão com um valor muito bom na mão, mas eles querem sempre mais. Estão com o olhão, se achando malandrão. Não vai chegar nenhuma proposta para o Gerson e provavelmente eles vão voltar a conversar com o Flamengo. Mas se eles não quiserem vender, beleza. Deixa o jogador lá no banco de birra e entuba aí esse prejuízo de vocês, porque para mim não tem sentido o valor que eles estão pedindo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!